Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula sobre neurociência. E nessa aula, o objetivo é falar com você sobre uma conversa que às vezes é bem difícil de ter com os estudantes. E o papo aqui, a pauta é: você sabia que às vezes estudar demais pode estar atrapalhando a sua rotina de estudo? Por que eu estou dizendo isso? A gente pensa assim, nossa, mas, contrassenso, eu pensei que eu tivesse que estudar muito. E aí que tá. Você tem sim que estudar muito, né? Dependendo do seu objetivo. Dependendo do seu objetivo, tá? Se você está aqui, por exemplo, pensando em vestibular, concurso público, Enem, ou qualquer processo seletivo que seja, você de fato tem que estudar muito, né? Até porque estamos falando de você contra uma prova e de você contra concorrentes. Mas é diferente falar estudar muito e estudar demais. Qual que é o problema? Né? A gente andou falando, né, nas aulas sobre neurociência, sobre o processo de aprendizagem. E uma coisa que você precisa guardar é que o processo de aprendizagem, ele passa por uma série de processos, ou seja, de etapas, e ele tem que respeitar algumas condições. E quando a gente fala da aprendizagem em si, a gente também fala de produção de memória, né? Ou seja, aquilo que você aprende, em parte, né, dentro do conceito de aprendizagem, é também aquilo que você memoriza. E nós já vimos que quando a gente fala de aprendizagem, existe um processo ali de consolidação, certo? Qual que é a grande coisa dessa aula? É você entender que existe um limite, certo? Existe uma coisa que a gente vai chamar de limite cognitivo. E eu criei aqui um jeito, né, uma forma didática de te mostrar isso, te ensinar isso, usando alguns números, fazendo uma matemática muito doida aqui, que na verdade não existe, mas é só uma forma de explicar uma coisa para você entender o que é o seu limite cognitivo, para daí você fazer algumas ponderações a respeito, tá? Então, deixa eu abrir aqui o quadro para a gente conversar junto, fazer aqui um rabisco para você se entender melhor. Olha só, quando a gente fala de limite cognitivo, tá? Entenda o quê? A gente está falando aqui de cérebro e estamos falando de aprendizagem, considerando o quê? A aprendizagem, vamos lembrar, né? Ela tem ali uma etapa dela em que você tem ali um primeiro ponto que a gente vai chamar de memória de curto prazo, que acontece numa parte do seu cérebro. Então, existem partes do teu cérebro que são responsáveis por gerenciar e organizar aquilo que a gente chama de memória de curto prazo. Tá? As memórias elas podem ser meio classificadas assim, em curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Mas aqui para efeitos, né, de prática logo, o que nos interessa? Que a sua memória de curto prazo, ou seja, aquilo que você adquire assim que assiste uma aula, assim que termina de estudar um conteúdo, essa memória de curto prazo é aquela que está ali no seu cérebro e que tem, né, em algum ponto, algum nível de perda. Ela ainda não é uma memória 100% sua, certo? É um tipo de coisa que você ainda pode esquecer, tá? E provavelmente você vai esquecer uma parcela significativa do que tem ali na sua memória de curto prazo. Agora, quando você dorme, né, você transforma, você meio que converte essa memória de curto prazo em memória de longo prazo, tá? Então aqui é o nosso grande objetivo, tá? Você consegue meio que converter memória de curto prazo em memória de longo prazo durante o sono, não somente durante o sono, mas uma parcela maior, uma parcela realmente significativa disso, você só consegue fazer durante o sono, certo? Então aqui você tem a memória de longo prazo, que é aquilo que você guarda. E onde que eu quero chegar aqui? Que entre essa memória de curto prazo e essa memória de longo prazo, né, ou seja, essa conversão, essa transformação, existe um limite. Ou seja, você não pode simplesmente estudar todo o tempo livre que você tem, por exemplo, e achar que dependendo da quantidade de tempo que seja, né, que você vai conseguir transformar tudo isso em memória, certo? Vamos pensar que existe um limite biológico, um limite fisiológico do quanto que o teu cérebro aguenta trabalhar em termos de manutenção de memória, digamos assim. Tá? Então, para isso eu queria usar um número aqui. Vamos pensar que essa setinha que eu estou usando aqui, né, que mostra essa transformação, essa conversão em memória de longo prazo,
que é o seu objetivo, né? A gente pode falar que aquilo que está na sua memória de longo prazo, você de fato aprendeu. Aqui, né, isso tudo passa por um processo que a gente chama de consolidação da memória. Como eu já falei, né, acontece principalmente durante seu sono. E essa consolidação da memória, vamos usar um número aqui. Vamos dizer que o seu cérebro ele consegue, por dia, digamos assim, tá? Fazer uma consolidação, ou seja, ele consegue guardar na memória, digamos que 10 unidades. O que significa isso? Não sei, tá? É só um número que eu vou usar como referência. 10 unidades quer dizer que ele consegue estudar, sei lá, consegue guardar algo que seria equivalente a 10 horas, ou 10 conceitos, ou 10 qualquer coisa, tá? Então não se apega nisso. Se apega só a entender que existe um limite, beleza? E aí o que acontece? Vamos pensar que aqui é você estudando. Jogando aqui na sua memória de curto prazo, você teve aula, você estudou, você fez exercício, fez um monte de coisa, e digamos que o seu contexto de aprendizagem, certo? Ou vamos chamar, na verdade, de conceito de estudo. Digamos que seu estudo nesse dia foi ali em torno de 8 unidades de aprendizagem. O que acontece? Se durante um dia você estudou o equivalente a 8 unidades, 8 é menor que 10, ou seja, o teu cérebro aguenta até 10, você estudou 8. O que significa isso? Que praticamente tudo que você estudou será convertido em aprendizagem. Então você está dentro do limite. Aí tudo bem, certo? Isso no sentido assim, de o que significa 8 unidades? Também não sei. É uma quantidade de tempo de estudo que está confortável, que está dentro do que o teu cérebro aguenta. Agora, vamos imaginar o seguinte. Tem gente, né, e o objetivo dessa aula, na verdade, é dar uma bronca em relação a esse comportamento. Tem gente que abre mão de lazer, abre mão de vida social, abre mão de atividade física. Tem gente que faz a maior loucura de todas, que é deixar de dormir para estudar mais tempo, né? Então, tem gente que faz um monte de coisa que mexe na rotina de estudo, na verdade, mexe na rotina de vida para ganhar mais tempo de estudo, para fazer mais não sei quantas questões, para estudar mais não sei o quê, para aprofundar não sei o quê. E aí a pessoa ela basicamente vive para estudar e acaba meio que se matando no processo, né? Porque você não tem mais outros aspectos da sua vida. E além disso prejudicar a sua saúde mental, além disso diminuir seu rendimento, vamos imaginar que você fez isso aqui, ó. Você fez ali, você passou de 8 unidades de estudo e aí você fez um esforço para ganhar tempo. E aí você parou de fazer atividade física, parou de sair do quarto, parou de fazer tudo, você só estuda. E aí, de repente, graças a isso, você conseguiu um tempo de estudo que te deu ali, digamos, 12 unidades de estudo. O que aconteceu ali? 12 unidades de estudo supera o seu limite de 10 unidades de aprendizagem. E aí o que vai acontecer aqui? Você fez um esforço enorme e, claro, você conseguiu aprender um pouquinho mais, porque antes você estava em 8, só que agora esse 12 ultrapassou o limite. Então repara que aqui, ó, você ficou devendo 2 horas no negativo. Ou seja, 2 horas não, né? 2 unidades. Você teve ali 2 unidades que ultrapassaram o limite. Ou seja, você teve tempo de estudo que não se converteu em aprendizagem, porque você ultrapassou o limite cognitivo. Ou seja, você perdeu tempo, certo? Ah, mas será que meu cérebro não absorve? Não absorve. Isso é uma questão fisiológica, é limitação biológica de aprendizagem. O teu cérebro, por mais estimulado que seja, ou esteja, por mais motivado que você esteja, ele tem o limite dele, certo? E esse limite aqui no nosso exemplo é 10. Se você estuda acima de 10, não adianta, certo? Então, o que acontece aqui? Se eu tivesse feito um esforço, digamos, para subir de 8 para 10 unidades, aí o que está acontecendo aqui? Eu estudei 10 unidades, sendo que meu cérebro aguenta aprender 10 unidades. Aí, nesse caso, o que eu fiz ali? Eu cheguei no limite,
certo? Atingi o limite. Então, não estou perdendo, estou ganhando o máximo que eu posso. E aí nós temos, então, a definição do que é estudar muito, certo? Estudar muito é você estudar ali próximo do seu limite, certo? É você usar todo o tempo que você tem, ou a melhor condição que você tenha, para tentar aprender alguma coisa no máximo que você pode, certo? Claro que isso também tem custos, né? Você também vai abrir mão de muita coisa, vai fazer muitos sacrifícios. Mas é diferente aqui de estudar demais, certo? Estudar demais já quer dizer que você ultrapassou a cota, você transbordou. A gente chama isso de sobreestudo, né? É quando você estuda tanto que o teu cérebro já não dá conta de aprender, né? Ele já não aproveita aquele excedente. E aí, quando você estuda demais, normalmente o que acontece? Você tem aquela sensação, né, de fadiga mental, de um esforço sem resultado. Você tem aquela sensação de estar estudando e, de fato, você está aprendendo. Você sente progresso, sente uma evolução, mas, ao mesmo tempo, você sente um desgaste, né? Por quê? Porque teu cérebro está fazendo um esforço além do normal e ele não consegue atingir aquilo que ele tem que atingir. Ele não consegue aproveitar tudo aquilo que você deu. Uma referência que eu posso usar aqui, por exemplo, seria em relação a, por exemplo, uma academia. Né? Tem gente que, né, se você já fez musculação, enfim, ou mesmo que não tenha feito, você sabe que para você, né, ter um crescimento muscular, você precisa fazer musculação, precisa de alimentação, precisa dormir, precisa de um monte de coisa. Agora, se você fizer um bom treino de uma hora e meia, não vai fazer tanta diferença na tua vida você fazer um treino de 6 horas, certo? Treinar demais, por exemplo, claro que a gente está, né, se não for falando de fisiculturismo, mas se a gente está falando de treinar demais, você treinar 6 horas, 7 horas, 8 horas de musculação por dia, não vai te trazer benefício, certo? Por quê? Porque o teu corpo, né, ele tem um limite do tanto que ele consegue, digamos, crescer por dia. Né? Para você fazer crescimento muscular, você precisa da musculação, mas também precisa de descanso, precisa de alimentação, precisa de uma série de outros elementos que colaborem com isso. E quando a gente fala de estudar, é aprender a mesma coisa. Tá? E por que eu estou falando isso? Eu sou professor e coordenador de um pré-vestibular. E né, eu estou num momento agora que eu estou percebendo alguns alunos assim mais ansiosos, né, mais desesperados, que próximo do Enem, né, ou numa reta final para Enem, eles estão ali naquela fase agora de querer dar o sangue, né? Eles estão falando, nossa, agora eu vou estudar mesmo assim tudo que eu posso. E aí, justo na reta final, a criatura resolve que vai dar o sangue e que ela vai abrir mão de academia, vai terminar com o namorado, não vai mais ter vida social, ela vai se trancar no quarto e vai estudar 24 horas por dia, justo na véspera de uma prova. O que vai acontecer? Essa pessoa vai se desgastar, vai se abalar emocionalmente, vai se arrebentar, né, nesse sentido, né, de condição emocional, e perto da prova, essa pessoa vai ter aprendido muita coisa, mas ela também vai estar muito cansada, muito desgastada, emocionalmente abalada. E não sei se você concorda comigo, mas processos seletivos, como vestibular, Enem e concurso público, metade disso é jogo mental, né? Metade disso é você ter uma saúde mental, uma condição emocional ali que te permita fazer uma boa prova no dia e na hora da prova, certo? Então, é preciso ter conteúdo, é preciso ter treinamento, mas também é preciso ter uma condição mental aí para isso, certo? E essa aula é basicamente para isso, é para te chamar a atenção desse ponto. Eu sei que dificilmente algumas pessoas vão olhar para cá e vão pensar assim, nossa, estudar demais, mas eu nem estudo direito. Então, não é para todo mundo essa aula, tá? Agora, se você está estudando demais, se você está se identificando com o que eu estou falando, se você é o tipo de pessoa que está abrindo mão de um monte de coisa na tua vida para ter ali 1 hora, 2 horas, 3 horas a mais de estudo, você tem que pensar se isso realmente vale a pena, tá? Porque claro, é uma condição ali de autopercepção, de autoconhecimento. Aqui no meu exemplo, eu usei o número 10 como uma referência de, né, de unidade de aprendizagem. É difícil dizer qual que é o seu limite, mas você sente. Você sabe do que eu estou falando, você sente quando estudou além do ponto, certo? E aí o que eu te recomendo então? Aceita e respeita, tá? Você não pode ultrapassar esse ponto porque não tem muito ganho a partir desse ponto. Você transborda de aprendizagem, tá bom? Então, me deixa um comentário aqui para eu saber como é que tá a tua vida em relação a isso.
se você é o tipo de pessoa que está estudando muito ou se você está estudando demais, tá? Deixa um comentário aí para eu saber. E fica uma reflexão. Deixa eu até abrir o quadro aqui para um detalhe. Fica uma reflexão que é o seguinte. Eu falei aqui sobre limite cognitivo e a gente colocou aqui no nosso cérebro um limite de 10 unidades de aprendizagem. E se você é desses que estuda demais, você com certeza está pensando o seguinte: ah, mas e se eu conseguisse aumentar o meu limite? Será que eu posso, né? A gente pode manipular a quantidade de estudo. Será que eu poderia fazer um esforço, tomar uns negócios, fazer alguma coisa e aumentar o meu limite para 11? E depois poderia aumentar meu limite para 12? Será que eu tenho como aumentar esse limite? Então, isso aí a gente vai pensar na próxima aula, tá bom? Vou deixar você pensando sobre isso. Por enquanto, eu só quero que você me responda se você é o tipo de estudante que estuda muito, se você estuda demais, ou se você também não está estudando isso tudo não, tá bom? Deixe nos comentários, que é importante aqui na comunidade a gente se conhecer também e entender como é que está sendo esse processo para você, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Estude muito, mas não estude demais.